E aí galera, a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos falando sobre defesa pessoal SOTAI. Estou aqui com o Ricardo Nakayama. E aí Ricardo, beleza? Obrigado pelo novo convite. Então aí, tamo junto. Hoje a gente vai estar falando sobre bastão retrátil, né? Exatamente. Outro pedido que muita gente faz, e de cada 10 pessoas que me perguntam sobre bastão retrátil, 10 perguntam como é que eu escolho o melhor bastão retrátil. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a escolha da melhor ferramenta para você utilizar como um bastão retrátil. No mercado você tem bastões de tudo quanto é tipo, de qualidade e preço. Você tem o que eles chamam de Xing Ling, aquele bastão chinês de quinta categoria, que são extremamente perigosos de você comprar. Muita gente vai pelo preço, como são bastões baratos, na faixa, por exemplo, eu comprei isso aqui por uns 30 reais. Tá? É extremamente barato, mas existem alguns problemas que a gente tem que começar a observar na hora que você vai escolher essa ferramenta. Primeira coisa é, a hora que eu abro, perceba que essa ponta pode soltar com bastante facilidade. Se não estiver realmente soldada, for difícil de você rosquear, dificilmente ela vai ter uma segurança, uma confiabilidade na hora que for utilizar. Eu abro o bastão, ele vai essa ponta na direção do olho ou de um terceiro, que não tem nada a ver com essa história, eu causo uma lesão corporal gravíssima em relação a uma pessoa que não tem nada a ver com essa história. Então eu posso ser responsabilizado por isso. Então escolher uma ferramenta errada, que tem um mecanismo ruim de retenção aqui da ponta, é um risco muito grande. Um segundo problema, essa parte aqui também, perceba aqui, ó, dá uma sentida, ela está já descosqueando, percebe? E o que acontece com esse tipo de ferramenta? Digamos que você esteja levando esse bastãozinho aqui, por exemplo, numa mochila, tal, até mesmo no carro. Você passa por muita trepidação, uma rua de paralelepípedo. E o que acontece? Ó, tá vendo que está sem aquela outra parte? Porque no meio da trepidação, como é um material de péssima qualidade, a rosca abre totalmente, quando você vai pegar, pum, está desmontado. Então a maior deficiência de uma arma é você não poder confiar nela na hora que você for utilizar. E se a ponta e a base não forem seguras, então já começa descartando esse tipo de material. Uma outra coisa importante, muitos bastões eles têm mecanismos diferentes para você abrir e fechar. Alguns você vai apertar um botão, outros você vai ter que bater perpendicular ao chão, fazer um movimento de força para que o bastão feche. Outros você pode ter, de repente, algum mecanismo como esse aqui, que eu vou elevar esse anel e conforme eu elevo, ele tende a fechar. Tá? Então tem mecanismos diferentes com confiabilidades diferentes. A maior parte dos bastões Xing Ling, que são vendidos aqui no Brasil, eles têm essa característica de fechar por impacto. Na hora que eu bato perpendicularmente ao chão, ele fecha. Só que tudo depende da qualidade do equipamento. Se eu tenho um equipamento de má qualidade com um material ruim, é muito difícil você ter um bom atrito. E naquele momento que eu estou batendo aqui, ó, eu já estou começando a ver um barulho diferente. Ou seja, ele começou já a ceder. Então ele já está fechando sem necessidade de bater no chão. Então uma maneira de você testar se o mecanismo de retenção do bastão aberto ele está bom ou não, começa a dar umas batidas. Se ele com poucas batidas ele já fechar, significa que o bastão, na hora que você precisar de repente dar uma estocada, ele vai fechar na sua mão. E aí ele perdeu novamente o quê? Confiabilidade. No mercado há diversos bastões de polímero. Nunca compre bastões de polímero. Por quê? Quando eu abro, perceba que aqui, em qualquer tipo de bastão de polímero, aqui você tem uma parte muito mais fina. Diferente de um bastão, por exemplo, esse é de alumínio, ou um bastão de aço, que isso aqui é feito de aço. É um material muito mais resistente. Se eu der uma batida muito forte, por exemplo, aqui no seu braço,
é provável até que esse bastão ele quebre. Qualquer bastão de polímero, aqui você tem o quê? Um ponto de tensão. Por ser uma área que tem uma espessura menor, e ele não tem uma resistência tão grande quanto um bastão de aço, por exemplo, eu começo a forçar aqui, uma hora ele vai quebrar. E alguma alavanca também. Exatamente. E aí é outro ponto. Todo tipo de bastão retrátil, ele pode ser usado de maneira contundente, para você machucar o seu adversário, mas também para técnica de controle, que nem a tonfa. Agora, vamos lá. Vamos recordar o que eu falei no uso da tonfa. Para fazer uma técnica de controle, eu vou trabalhar o mecanismo do X. Ou seja, eu vou fechar um triângulo aqui, ó, e vou fazer uma alavanca. Só que um bastão de polímero, ele tende ao quê? A ceder. Ele começa a envergar. E se ele começar a envergar, olha, é bem diferente a dor que você vai sentir. Sim. Conforme eu vou fazendo e ele começa a ceder, se eu tiver que fazer muita força, pode ser que novamente o bastão ele quebre. Aqui ele não tem como ter uma resistência tão grande. Quanto mais força eu fizer, maior a chance do bastão quebrar. E outra, como ele está cedendo, você vai sentir muito menos dor. E o domínio do adversário é sempre feito pela dor. Então, você resiste. Aqui, ó, eu estou fazendo muita força, já está envergando totalmente aqui o bastão. Ele pode quebrar a qualquer momento e você não está cedendo, você não está indo para o chão. Percebeu isso? Então, o bastão de polímero tem esse problema de ceder muito facilmente. Esse bastão, ó, ele tem uma ponta bem firme, segura. Você não consegue desrosquear. Ele tem aqui uma base bem sólida, você não sente nenhum tipo de desrosqueio, tá? E se eu bater aqui, eu posso ficar batendo o dia inteiro e ele não vai fechar. Então esse bastão apresenta o que ele chama confiabilidade. E se eu tiver que dar uma chave de braço, e você olha a diferença agora como você cedeu, percebeu? Você foi para o chão porque agora não houve nenhum momento que o bastão cedeu. Aqui você vai sentir muito mais um movimento de alavanca. Tá? Por isso tudo que a gente fala, tá? Que os bastões têm que ser feitos de materiais mais duros. Por exemplo, você tem no mercado bastões feitos de alumínio, bastões feitos de aço, bastão feito de titânio, que são materiais muito mais confiáveis. Procure evitar também aqueles bastões tipo mola ou muito flexíveis. Por quê? O mesmo problema do bastão de polímero. Se o bastão cede, como é que você vai aplicar uma chave de braço numa coisa muito flexível? Você não consegue. Ele vai envergar totalmente e você perdeu a condição de criar uma alavanca. Aqui. Até para golpear, né? Isso. Vai ser um chicote, meio que um chicote. Isso. Toda arma flexível tem esse problema. É que nem um nunchaku. Na hora que eu movimento um nunchaku e não tenho um bom domínio da técnica, eu posso golpear na hora que a arma volta, eu bato na minha cabeça, bato no meu testículo e acabo me auto-machucando. E esses bastões, eu bato. Quando há um impacto no braço da outra pessoa, se eu tiver um sistema muito flexível, uma mola, um chicote, ele pode voltar numa trajetória que eu não estava prevendo. E em vez de ele voltar naquela situação que eu tenho domínio, ele volta numa situação que pode pegar no meu olho ou qualquer outra parte mais sensível. E novamente eu não tenho essa confiabilidade. Eu vou utilizar e a própria ferramenta deveria ser para minha proteção, acaba me machucando. Tá? No mercado existe uma grande diferença de preço. Esse bastão, por exemplo, é de uma marca chamada ASP americana. Armament System Procedures, é uma marca referência nos Estados Unidos para bastões retráteis. Tá? Existem marcas, por exemplo, ESP na Europa, tá? Existem N modelos diferentes. O grande problema é o que a gente chama de custo-benefício. No Brasil, um Xing Ling, como eu falei, eu posso pagar R$30 numa lojinha lá de Xing Ling, na 25 de março, enquanto um bastão desse, eu vou pagar $100 com o lucro do fornecedor, tal, eu vou pagar uns R$800, R$900 no bastão da ASP. O pessoal muitas vezes chama isso daqui bastão Aspen, porque o pessoal ele acaba abrasileirando a coisa. A marca é ASP. Mas
o pessoal, naquele negócio de abrasileirar, acaba falando bastão Aspen. Esquece. Isso daí, se alguém ouvir falar isso daí lá fora, principalmente o instrutor lá que trabalha com treinamentos táticos nos Estados Unidos, ele vai dar risada na sua cara. Não existe bastão ASP. Você pode falar bastão telescópico, bastão retrátil, bastão expansível, mas nunca fale bastão Aspen. Tá? Eu fico horrorizado. Aspen é a marca que nem o Bombril da palha de aço. Tá? É a palha de aço, não é Bombril. Aqui é um bastão retrátil, ok? Não é um bastão Aspen. Em relação ao bastão, mais uma coisa interessante, tá? Como eu falei, se você tem um bastão que custa 800, 900, R$1.000 e tem um outro bastão, Xing Ling, que você compra por 150, 200, tal, muitas pessoas vão optar por essa marca. Acaba tendo um custo-benefício para eles melhor. Só que se a gente pensar a longo prazo, um investimento de um bastão de R$800 é para a vida inteira. Muitas vezes você pega um bastão de uma boa marca. Enquanto aquele, a primeira vez que você for usar, acaba quebrando. E o que adiantou você pegar um bastão e na hora que você mais precisar ele falar com você? É a sua vida que está em risco. Então a gente fala que a gente nunca deve economizar em segurança. O barato muitas vezes sai caro. Por isso, a gente recomenda bastões que tenham marcas reconhecidamente de qualidade. Na internet, se você buscar no YouTube, teste de bastão retrátil, por exemplo, você vai perceber que existem marcas muito mais confiáveis que outras. Eu não vou indicar porque eu não estou fazendo propaganda de bastão retrátil, mas dá uma pesquisada que vocês vão ver que no mercado tem bastões que você consegue bater várias vezes, mais de 10 vezes, e o bastão permanecer abrindo e fechando, tendo confiabilidade, e tem outros que você bate uma e duas, ele já para de funcionar corretamente. Sim. Se for para você confiar em uma arma que ela vai te deixar na mão no momento certo, é melhor você não confiar nela, não ter ela, né? Exatamente. Porque você vai querer usar ela e ela não vai funcionar, enquanto você poderia ter usado outras coisas naquele momento. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho das principais características interessantes. Por que o bastão retrátil ele acabou sendo adotado por várias forças de segurança no mundo inteiro? Principalmente por uma questão chamada portabilidade. Eu estou aqui com meu bastão no bolso e ninguém percebe que eu estou com o bastão. Eu tenho essa condição de estar usando um terno, uma roupa social, posso ser uma mulher, tem bastões retráteis de diferentes tamanhos que permanecem com um conforto para eu ficar levando, e ao mesmo tempo eu tenho essa condição, né, de me manter extremamente discreto. Então, por causa dessa característica da portabilidade, da discrição e principalmente da efetividade, o bastão retrátil ele é muito utilizado para vários tipos de segmentos da área de segurança. O bastão também, eu vou usar esse daqui que é mais fácil abrir e fechar, que eu não tenho que ficar batendo toda vez, tá? Ele tem um detalhe que é interessante, que é chamado margem de segurança. Ou seja, esteja o braço. Eu consigo alcançar o seu corpo com um bastão muito antes que você consiga me atingir com o seu braço. Então eu tenho essa condição de segurança, eu tenho essa margem que me permite ter uma condição de imobilizar meu agressor muito antes de ele conseguir me imobilizar. Se você tiver um instrumento, por exemplo, de corte, uma faca, por exemplo, e eu tenho um bastão, quando você me atacar com o bastão, eu consigo te desarmar com uma certa facilidade, a partir do momento que eu tenho um treinamento básico de utilização do bastão retrátil. Em situações de defesa contra a faca, você que já fez alguns cursos de faca, o que acontece? Uma pessoa, ela vai treinar contra ataques lineares, aqueles ataques normalmente que vêm estocada, que a maior parte das artes marciais se defendem. Então, na hora que eu ataco e você tenta se defender, você só vai ter uma chance de sucesso se o ataque vir normalmente em estocada, em linha reta, defende. E aí você, teoricamente, vai ter mais chance de sucesso se defendendo dessa maneira. Ataque por cima, você consegue se defender se o ataque vem de uma maneira linear. Só que o grande problema é que as pessoas podem ser especialistas. E na hora que eu vou te atacar, defende o meu ataque, eu consigo neutralizar
com uma faca. Aquele ataque linear, normalmente, para o especialista, não funciona. Ele vai sempre dificultar qualquer tipo de movimento defensivo que você utilize. Mas se eu tenho o meu bastão, eu vou ter essa margem de segurança. Em momento que a pessoa me atacar, eu consigo quebrar sua mão com um golpe muito contundente no meio dos seus dedos. Se eu tiver treinado aquele aspecto que é a precisão no meu ataque. Mesmo que eu seja um leigo e eu não tenha treinado muito o bastão retrátil, se eu fizer isso aqui, mirar no meio da sua cabeça, na hora que você estiver entrando, pum, eu vou atingir você antes que você me atinja com a faca. Ou seja, eu aumento a minha condição como leigo de me defender contra o agressor com uma faca, porque eu tenho um instrumento de maior alcance. Tá? O grande problema em relação a qualquer arma. As armas, elas têm algumas características. Você tem a faca, ela tem um alcance menor do que do bastão, se for um bastão, uma faca desse tamanho. Tá? Então a primeira característica é o alcance que uma arma tem em relação à outra. A segunda característica é o que a gente chama de controle. O controle é a maneira como você domina essa ferramenta. Uma faca é uma arma que a gente chama equilibrada. Se você me corta e eu saio, você tem uma tendência a ter o melhor controle e me fazer um segundo ataque rapidamente. Entendeu? Quanto maior o bastão, menor é o controle que você tem em relação a esse bastão. Você aqui tem um bastão de 21 polegadas, tem bastão de 26 polegadas, por exemplo. Eles são muito mais pesados. Se eu ataco e você esquiva, eu abro mais a minha defesa para o seu contra-ataque. Eu vou expor uma área mais nova, vou expor meu pescoço, por exemplo, para que você me corte. Como é um bastão pesado, a própria inércia tende, se você sair do movimento, eu ficar com a guarda muito mais aberta. Isso é o que a gente chama de controle na arma. Quanto maior o alcance, em geral, você tem menos controle daquele instrumento. Porque se a pessoa tiver um bom time e conseguir sair fora do movimento, até você voltar para uma situação de equilíbrio e conseguir rapidamente voltar, pode demorar. Tá? E no caso disso, de uma faca contra o bastão, é muito interessante que você consiga ter esse tipo de controle rápido. Por isso que a gente tem que saber como manusear corretamente o bastão para você melhorar esse controle, mesmo tendo uma arma mais pesada que o seu adversário. E isso você faz através de uma coisa chamada mecânica corporal. O que acontece? Na hora que eu vou atacar, eu vou fazer dois tipos de movimento. Tá? O primeiro movimento que a gente pode trabalhar é o movimento de amplitude, que é um movimento de força, é um movimento de maior penetração, é um movimento de maior alcance. Todo movimento de amplitude, eu tendo a conseguir alcançar o meu adversário muito mais longe. Só que é o que eu falo, quanto maior a força, menor o controle. Quando eu erro, a tendência é abrir para o contra-ataque do meu adversário. E para evitar isso e você ter um maior controle, você não vai fazer movimentos de amplitude, você tem que fazer movimentos que a gente chama mais curtos. Então aqui eu faço isso. Na hora que eu dou o primeiro, eu já penso no segundo, ou pum, no terceiro ou no quarto movimento. Em vez de fazer amplo, eu faço ele mais curto. E onde que vai estar a efetividade? Nos pontos que eu vou atingir. A gente tem que saber que pontos são mais interessantes para você neutralizar o adversário. Porque esse golpe, por não ter tanta força, se eu atingir o ponto correto, ele pode ser tão destruidor quanto aquele golpe de maior impacto. Então é isso que a gente tem que fazer. Não apenas conhecer a ferramenta, mas também os pontos que você tem que atingir para ter mais efetividade e ter maior controle na utilização da ferramenta. E o grande detalhe do bastão é que você não precisa simplesmente bater. Você pode também controlar o seu adversário, fazendo uma série de técnicas visando o domínio e a manutenção da integridade física do seu agressor. Ou seja, eu posso dar um primeiro movimento apenas para dificultar que você faça qualquer tipo de reação, já faço o domínio,
e em uma condução. Levo você embora fazendo esse pequeno movimento. Eu tenho condição de domínio sem necessidade de machucar muito o meu adversário. O que a gente vê, na verdade, é que a maior parte, muitas vezes, de profissionais da área de segurança não tem uma coisa fundamental que se chama capacitação. Se a pessoa não conhece a ferramenta e quais são os recursos que você pode fazer para a utilização daquela ferramenta, é muito comum só utilizar de uma única maneira, para bater. E como a pessoa também não conhece pontos anatômicos, se eu bater com muito impacto no meio da sua caixa craniana, eu posso causar uma fratura, posso causar uma perda de massa encefálica, posso causar o óbito. Então, muitas vezes, como eu falei também em outros vídeos, a gente não chama isso de arma não letal. É uma arma menos letal. Se eu não souber como utilizar essa ferramenta, eu posso esmagar uma traqueia, eu posso fazer uma perfuração de um olho, eu posso fazer uma fratura, um traumatismo craniano, eu posso causar o óbito do meu adversário, sendo que somente era necessário uma técnica de controle, uma chave de braço, uma imobilização, para dominar uma situação de risco. Tá? Então esse é o grande problema, né? A pessoa não ter a capacidade de dominar a técnica. Então, para a gente não sair daqui sem ensinar nenhuma técnica, eu vou ensinar essa chave que eu mostrei para vocês. É chamada chave de axila. Primeira coisa que você vai fazer, meu alto, é colocar aqui a ponta do bastão aqui embaixo da axila da pessoa que você quer dominar. Vou envolver o bastão com a minha axila. A hora que eu subo, eu empurro o seu braço, lembra o mecanismo do triângulo? Eu tenho que fazer um triângulo fechado. Então aqui eu procuro ir o mais curto possível, para fazer um triângulo bem fechado. Você não está com a outra mão em condição de me acertar? E eu vou dificultar agora que você utiliza a outra mão. Como? Fazendo isso. Movimenta a mão, aqui. já não tem mais o alcance para conseguir. E aqui eu já faço a condução e a retirada da pessoa numa situação de risco. Eu posso fazer uma abordagem de surpresa, ou seja, você está nervoso, agressivo, tem um negociador, ele está à frente, ele está fazendo uma distração, eu rapidamente domino e já dominei a situação. O ideal é que toda a técnica de controle seja feita aí em dupla. Perfeito, lembrou? Porque aí você vai conseguir dominar o adversário com muito mais segurança. Então vamos ver na prática. Primeira etapa. Entra com a ponta do bastão embaixo da minha axila. Da frente para trás. De frente para trás. Perfeito. Agora você vai envolver com a sua axila o bastão. Envolve, levantando agora meu antebraço e procura fazer o mais curto possível, tá? A pegada aqui do bastão. Começa agora a fazer a pressão para baixo. Porque quando você faz a pressão para baixo, aqui vai para cima. E eu começo a sentir o quê? Mais dor. Mais dor. Aqui eu já comecei a sentir a pressão, está me machucando. Mas lembra que aqui eu posso socar? Agora me empurra. E ó, esse movimento dificulta qualquer movimento de ataque que eu tente fazer contra você. E agora a gente consegue fazer facilmente a condição do elemento. Segura. Um detalhe dessa técnica. Agora a gente vai fazer uma progressão. Eu posso, de repente, estar muito agressivo, posso tentar querer ainda assim me debater muito. Pode ser interessante você me levar para o chão. E para isso, você tem uma alavanca muito poderosa que você pode fazer. Então, dessa situação, pega na ponta do bastão, desse lado de cá. Aqui, na frente do meu braço ou atrás? Atrás. E ó, agora começa a jogar para baixo. E ó, aqui eu já vou pro solo. Deixa eu fazer para o pessoal ver. Então, observe só. Eu cheguei aqui, fiz esse movimento, ele começou de repente a se contorcer, tá tentando sair, dificultar. E ó, aqui eu já faço esse movimento e te levei para o solo. Percebeu que você fez um rolamento? Sim. Quando eu fiz o rolamento, mesmo assim eu estou o quê? Estou travado. Estou travado. E você está numa situação de domínio.
Se eu socar você, eu vou socar sempre você de cima para baixo. É a mesma coisa quando a gente tem uma montada. Aqui eu vou gerar uma força de impacto muito maior que se você tentar fazer esse movimento. A E aqui, favor da ó, gravidade. eu já vou causar você mais dor e faço domínio. E você não vai conseguir. Mesmo você tentando sair, você continua preso em uma situação de inferioridade. Deu para pegar? Sim. É isso aí, Meloto. Legal. Alguma dúvida? Não. Muito obrigado aí por mais essa aula. E estamos à disposição. Quem quiser entrar em contato com o Ricardo Nakayama, info@sotai.com.br ou pelo 11 99493 7965. bom, então para você ficar por dentro de todos os cursos aí que a gente está organizando, você tem que estar acessando a minha rede social lá no Instagram, Henrique Merlotto. Ou Nakayama Ricardo. Então é isso aí, galera. Deixe seu curtir no vídeo, deixe comentários aí com sugestões para outros episódios também. Se quiser saber alguma situação específica, deixe aí nos comentários aí em relação à defesa pessoal, que a gente vai fazer um vídeo, né? Um especial sobre dúvidas dos assinantes dos inscritos do site. Com várias situações de defesa pessoal diferentes. Então é isso aí. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima.